Olá, eu sou Leila Sterenberg, jornalista, Senior Fellow do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, e em nome do SEBRE, dou as boas-vindas a Guilherme Casarões. Ele é cientista político, professor da FGV e EAESP. Casarões, um prazer falar contigo, pena que nesse contexto tão turbulento, tão sombrio, de mais um conflito, mais uma guerra no Oriente Médio, você conhece bem Israel, já morou por lá, objeto dos seus estudos. E no dia de hoje, nesse dia em que nós gravamos, 18 de outubro de 2023, você publicou um artigo em que você fala da urgência de uma solução global e destaca o papel do Brasil, que o Brasil ocupa um lugar privilegiado nessa discussão, uma vez que tem relações com Israel, tem relações com a Palestina e está na presidência rotativa do Conselho de Segurança das Nações Unidas, nesse momento, inclusive, em que nós estamos falando e tentando aprovar uma resolução que está sendo negociada, em que se condene o ataque bárbaro perpetrado pelo Hamas e se proponham também saídas, né, pelo menos nesse primeiro momento, para dar conta aí dos civis, dar conta da ajuda humanitária que precisa chegar nesse momento à faixa de Gaza. Então, eu queria começar falando sobre isso, né, o papel que o Brasil tem nesse momento. O presidente Lula já teve ligações, falou no dia de ontem, justamente por telefone, com o presidente iraniano, falou também com o presidente turco, Recep Erdogan. Então, me parece que está procurando uma atuação também, uma diplomacia presidencial, exercer esse papel, além, naturalmente, da atuação do nosso Itamaraty. Leila, obrigado pelo convite, pela oportunidade. É um prazer sempre poder falar contigo. Pena que, de novo, sobre um assunto tão perturbador. Acho que para todos nós, a gente está falando de um tema que mexe muito com as emoções e num nível muito pessoal. É raro a gente encontrar, pelo menos no nosso círculo, pessoas que não conhecem pessoas que morreram, né, nos atentados terroristas do Hamas, ou pessoas que têm familiares em Gaza ou no Líbano e que, de alguma forma, estão envolvidos diretamente nesse conflito. Eu tenho defendido publicamente há muito tempo que a única forma de resolver o impasse israelo-palestino, e não é mais só um conflito, é um impasse prolongado, se daria pela solução de dois estados. Essa é uma fórmula muito difícil, embora ela pareça óbvia, há muitos entraves, muitos empecilhos, inclusive de ordem política, para garantir que os palestinos possam usufruir do seu próprio Estado Nacional com liberdade, com segurança, com autonomia, e que Israel possa viver lado a lado aos palestinos também com segurança, com autonomia e com tranquilidade. Esse seria um mundo ideal. Infelizmente, o que a gente vê é um conjunto de obstáculos para a realização dessa solução de dois estados, e muitos analistas, muitos políticos, inclusive, vêm propondo alternativas a essa fórmula que contemplem, por exemplo, um só Estado binacional, uma federação árabe-israelense dentro do que hoje é o território de Israel e da Palestina. Há quem diga que os palestinos não têm lugar ali, que gostariam de empurrá-los para a Jordânia, por exemplo. Então, há uma série de outras propostas que eu pessoalmente acho que seriam muito difíceis de serem executadas. Por isso que eu confio que a solução de dois estados ainda seja o principal caminho, o caminho que a diplomacia internacional, o caminho que as autoridades, tanto na Palestina quanto em Israel, deveriam bancar e deveriam se comprometer. O Brasil tem um papel muito importante, e isso não é novidade, né, se a gente pega o retrospecto dos últimos pelo menos 20 anos, e esse papel se dá pela confluência de três coisas. Primeiro, o Brasil tem relações muito boas com Israel e com a Palestina, que, aliás, o Brasil reconhece como Estado soberano desde 2010. No caso de Israel, a gente muitas vezes fica contaminado por aqueles episódios mais recentes, que não são tão mais recentes assim, o episódio do anão diplomático em 2014, que gerou uma mini crise diplomática entre Brasil e Israel, depois a negativa brasileira de aceitar um nomeado à embaixada de Israel no Brasil, e tudo isso gerou um ruído que ganhou uma politização muito particular desse tema aqui na sociedade brasileira. Em grande parte, a gente não entende muitas vezes o trabalho da diplomacia porque a gente acha
que a diplomacia deveria refletir, de certa forma, esse caos do debate público nacional. Mas eu acho que não, acho que a diplomacia ela tem um caminho que é, em larga medida, independente. O Brasil tem uma tradição diplomática de boas relações com ambos os lados, e mais do que isso, o Brasil sempre defendeu no plano internacional essa tal solução de dois estados sobre a qual a gente está falando aqui. Essa posição do Brasil estava lá em 47, quando um diplomata brasileiro, o embaixador Oswaldo Aranha, presidindo a Assembleia Geral da ONU, viabilizou o chamado Plano de Partilha da Palestina Britânica. Naquele momento, foi a primeira vez que se propôs, no plano multilateral, uma solução de dois estados. O Brasil estava no Conselho de Segurança da ONU em 67, logo depois da Guerra dos Seis Dias, e naquele momento defendeu a retirada israelense dos territórios palestinos e a criação subsequente de um Estado palestino. E desde então o Brasil sempre foi muito convicto de que a única forma de resolver esse problema seria por esse caminho, a criação de um Estado palestino ao lado do Estado de Israel. E essa defesa brasileira percorreu aí vários anos, 50 anos pelo menos de história mais recente, inclusive na época do Acordo de Oslo. O Brasil sempre foi muito simpático a essas negociações de paz, que infelizmente deram errado, mas que de alguma forma estabeleceram o parâmetro daquilo que hoje a gente considera como a única solução possível. Existe uma outra dimensão que eu acho relevante para a gente pensar o papel do Brasil, que é a grande presença, inclusive no debate público, de judeus e árabes, né? O Brasil é um país, o verdadeiro melting pot, se a gente for parar para pensar, o Brasil é um país, talvez um dos poucos do mundo, onde há uma convivência razoavelmente tranquila entre judeus e árabes, sejam árabes cristãos, árabes muçulmanos, que compõem esse mosaico demográfico, esse mosaico cultural brasileiro. A gente tem uma comunidade judaica que é expressiva, de mais ou menos 100 mil pessoas, a maioria concentrada em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas uma comunidade judaica pujante. O Brasil é o maior país árabe fora do mundo árabe. O Brasil tem aí uma comunidade de descendentes de libaneses, sírios, mas sobretudo libaneses, alguns palestinos vindos mais recentemente para o Brasil, que hoje perfaz aí quase 12 milhões de pessoas, segundo o Itamaraty. Então, é esse contexto que também cria condições, para além do barulho do debate público, para que a gente possa se projetar como um ator relevante e confiável em qualquer esforço de mediação que, porventura, tenha aí possibilidade de acontecer nos próximos anos. E tem um terceiro e final elemento, que é o papel do presidente Lula. O Lula, ao contrário de presidentes do passado, Dilma, Bolsonaro, Temer, Fernando Henrique, o Lula tem uma agenda pessoal na política externa que tem um efeito muito específico quando a gente está falando de conflitos internacionais. Veja que desde que o Lula tomou posse, em janeiro desse ano, toda a imprensa internacional, a cada oportunidade que tem de perguntar alguma coisa para o Lula, pergunta, por exemplo, sobre um conflito Rússia-Ucrânia, pergunta sobre o conflito israelo-palestino. De alguma forma, isso reflete, independentemente das posições que o Lula assuma a respeito desses temas, reflete a relevância atribuída ao presidente Lula como uma espécie de diplomata de si próprio, né, de chanceler de si próprio, em muitas ocasiões, para além do ministro, para além, né, do corpo diplomático brasileiro. Então, a sensação que eu tenho é de que nesse momento, diante de um Brasil polarizado, diante de uma dificuldade tremenda de o governo Lula emplacar políticas públicas importantes na sua relação com o Congresso, diante de um país que ainda vive os ecos de uma tentativa de golpe de Estado que aconteceu no começo desse ano, o Lula me parece querer investir na política externa como forma de assegurar a sua legitimidade. Então, é triste pensar que diante de um conflito em que o Lula vai buscar exercer essa liderança. Eu acho que o Lula teria outros caminhos para seguir, mudanças climáticas, a questão venezuelana que está aqui do lado, mas diante de um conflito tão expressivo como esse, que toca a gente de maneira tão profunda, eu acho que o Lula tem aí uma oportunidade de mostrar não só a sua visão das coisas, a visão brasileira das coisas e, sobretudo, uma postura tradicionalmente construtiva que o Brasil tem para viabilizar qualquer tipo de negociação de paz daqui para frente. A gente não pode deixar de falar da explosão no hospital em Gaza. Naturalmente, é preciso apurar o que provocou essa explosão. Há uma guerra de
versões, né? Vocês internacionalistas costumam dizer que numa guerra a primeira vítima é a verdade, né? Então, naturalmente, vai ter que se descobrir o que de fato aconteceu. O Ministério da Saúde do Hamas atribuiu o ataque a Israel. As forças de defesa de Israel disseram que foi um foguete da Jihad Islâmica que falhou e caiu, e há toda uma argumentação nesse sentido. Independentemente do que tenha acontecido, há já um reflexo no dia de ontem, 17 de outubro. A gente já viu manifestações em diferentes cidades, inclusive em frente à embaixada israelense em Amman, na Jordânia, na embaixada americana e por aí vai, em diferentes cidades do mundo. Em Beirute, também, no Líbano, houve também, foi palco também desse tipo de manifestação. E essa explosão foi usada como argumento para que fosse cancelada a reunião que haveria entre Joe Biden, que nesse momento em que a gente está falando está em Israel, ele iria também a Amman, na Jordânia, para encontrar o rei Abdullah, o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, também Mahmoud Abbas, que logo no dia de ontem avisou que não iria mais, que ficaria em Ramallah, não iria mais a Amman, enfim. E essa reunião era importante, né? Quer dizer, me parece que a explosão e é algo muito difícil você evitar esse tipo de coisa quando você tem um bombardeio importante, né, por parte das Forças de Defesa de Israel, quando você tem a atuação contínua também do Hamas e da Jihad Islâmica, enfim, esse tipo de incidente que vai atropelando e inflamando os ânimos mesmo, dificultando essa negociação diplomática, quando a gente sabe que essa altura do campeonato será necessária a presença de mediadores. E destaca-se também que vai passar pelo próprio mundo árabe essa mediação, e não apenas porque a Turquia pode ser um mediador importante, enfim, não sendo árabe, mas que o Egito vai ter um papel relevante, o Catar pode ter um papel relevante, até porque lideranças do Hamas estão no Catar, né, aquele envio de dinheiro a partir do Catar para o Hamas ao longo aí dos últimos anos. E então fica mais uma pedra no caminho aí para que se tenha uma negociação. E aí eu queria chamar a atenção também para a importância da chamada shuttle diplomacy, né, do Anthony Blinken, secretário de Estado americano, nos últimos dias em Israel e meia dúzia de países árabes, e a presença de Biden e dos porta-aviões, né, norte-americanos ali junto a Israel, que naturalmente, tem uma mensagem de dissuasão: olha, Irã, melhor não entrar nessa história. Mas, ao que se diz, a portas fechadas, quer dizer, tem uma mensagem pública de apoio incondicional a Israel, sem dúvida nenhuma, mas o que se diz é que a portas fechadas há também um chamamento americano a Israel, não só pedindo moderação, né, e também essa questão do corredor humanitário, né, da saída da população, mas a própria moderação em relação ao que será feito em Gaza, na faixa de Gaza, porque, na visão de muitos analistas, ocupar, invadir por terra, né, a faixa de Gaza é um grande erro. Thomas Friedman, por exemplo, articulista do New York Times, no jornal de hoje, enfim, está fazendo toda uma argumentação nesse sentido, porque é tudo que o Hamas quer, na verdade, né, e não contribui para a solução do que a gente está vendo. Leila, Friedman escreveu semana passada um artigo muito interessante em que ele faz muitas reflexões válidas sobre o conflito, mas um ponto que ele levanta, e eu acho fundamental, é o seguinte: se eu pudesse dar um conselho, ele diz, para as autoridades israelenses nesse momento, é o seguinte: pensem naquilo que o Hamas adoraria que vocês fizessem e façam exatamente o contrário. Porque, de fato, é muito difícil lidar com uma situação como essa da parte de Israel sem uma massiva reação militar. É muito difícil para Israel não responder ao que aconteceu desde sábado lá, sobretudo sábado e domingo, que foram, né, os dias com um número inédito de mortos, inclusive no contexto do conflito dentro de Israel. Então, o que a gente está vendo, e sobretudo agora, essa explosão num hospital anglicano, né, na faixa de Gaza, é que a guerra de versões ela serve para corroborar uma leitura muito sedimentada de lado a lado sobre o comportamento do outro. Então, de acordo com as autoridades israelenses, numa narrativa que vem sendo reafirmada por quem apoia Israel,
olha, o Hamas usa escudos humanos, e escudos humanos que estão, inclusive, dentro de um hospital. Ou seja, a culpa seria atribuída imediatamente ao Hamas. Do lado árabe e do lado do Hamas, a narrativa da crítica a Israel é basicamente, olha, Israel nem se ruborece para destruir um hospital e matar pessoas que estão ali dentro. Né? Israel já tem aí uma trajetória de ataques aéreos a Gaza, em que hospitais foram alvo em alguns momentos, escolas, às vezes por engano, às vezes, né, porque alegava-se que havia uma base do Hamas ali escondida. Então, a gente precisa investigar e apurar direito o que aconteceu. Essa guerra vai continuar, essa guerra de versões, ela certamente continuará, mas algumas autoridades, alguns líderes internacionais já têm pedido uma certa temperança nesse momento, para a gente não chegar a conclusões antecipadas sobre o que de fato aconteceu, porque esse episódio em particular, por mais trágico que seja, ele não poderia mudar o curso das coisas. O que acontece nesse momento? Depois de sábado, Israel ganhou um apoio internacional, sobretudo no nível das lideranças, que Israel nunca teve, né? Ou pelo menos Israel nunca teve desde 67. Então foram vários e vários líderes estrangeiros que demonstraram sua solidariedade a Israel naquele momento, condenaram o ataque terrorista do Hamas, se solidarizaram com as vítimas e com as famílias das vítimas. Então, Israel ganhou, de alguma forma, um passe livre para tomar as decisões futuras que tomaria com relação àquilo. Isso é inédito, se a gente parar para pensar, porque nas 3 guerras anteriores entre Israel e Hamas, em 2008, 2009, no final do ano, em 2012 e em 2014, as ações israelenses, independentemente do que tenham sido, foram chamadas de desproporcionais por grande parte da comunidade internacional. E agora não há mais o fator desproporcionalidade, porque Israel sofreu o maior atentado terrorista da sua história, simplesmente. Então, isso garantiria a Israel a capacidade de reagir ainda com mais intensidade. O problema é, se essa reação com mais intensidade de fato acontecer, inclusive se cogita uma invasão por terra dentro da faixa de Gaza, por parte das forças de defesa de Israel, isso vai gerar um morticínio também sem precedentes na história. Um morticínio que já começou, a gente já tem um número de palestinos mortos que é realmente maior, é enorme e maior do que em outras operações israelenses em Gaza. Então, é justamente para evitar esse morticínio que as pessoas agora estão pedindo um pouco de paciência. O grande problema desse episódio do hospital em si, que, de novo, eu não acho que deveria mudar o curso das coisas, mas se tem alguma coisa que se alterou nesse equilíbrio delicado, é que os países árabes falaram: olha, diante do que aconteceu, sobretudo se tiver de fato sido Israel a causar as mortes no hospital, a gente não pode aceitar que os Estados Unidos deem apoio incondicional a Israel, como aparentemente estão dando. Porque, veja, o Anthony Blinken foi a Jerusalém, a Tel Aviv. O presidente Biden, que não é um presidente que viaja tanto, né? Ele tem evitado as viagens, está com idade avançada, mas ele tomou uma decisão também sem precedentes de, no meio de um conflito, ir para a zona de conflito e se encontrar com Benjamin Netanyahu, com a autoridade de Israel. Então, de alguma forma, a mensagem dos países árabes, da maneira como eu leio, a gente topa dialogar com os Estados Unidos, eles são ainda importantes nesse quebra-cabeça de uma eventual retomada das conversas de paz, mas os americanos não podem conferir apoio incondicional a Israel, como é o que está acontecendo. Então, parece que o jogo agora está um pouco alterado, mas aí caberá também à diplomacia americana saber modular o seu discurso. Existem questões internas dos Estados Unidos nesse momento que a gente tem que levar em conta. Né, o fato de que os Estados Unidos vivem uma crise política também sem precedentes, o fato de que há eleições presidenciais no ano que vem, em que Biden provavelmente é o candidato democrata à reeleição, mas que tem tudo para perder para o seu principal adversário, que é o Donald Trump. Então, eu acho que, de alguma forma, a diplomacia americana ela vai ter que encontrar um ponto de equilíbrio muito delicado entre a resposta que o público espera que o Biden dê ao conflito. Biden, que é criticado justamente pelas suas ações de política externa desde a retirada do Afeganistão em 2021, e, ao mesmo tempo, a resposta que os Estados Unidos têm a responsabilidade de dar numa situação como essa. Nem tão incondicionalmente pró-Israel, que é de alguma forma o que o público espera, nem tão ausente ou desinteressado no conflito, de modo a comunidade internacional também se vê meio sem rumo, né, diante dos próximos passos que têm que ser tomados internacionalmente.
É interessante, né? Porque uma análise que era feita até antes de 7 de outubro, com toda a negociação para normalização de relações entre Israel e Arábia Saudita, e lideradas, capitaneadas aí, tendo um papel importante os Estados Unidos, enfim, olha, os Estados Unidos acordaram para o Oriente Médio, eles que vinham se afastando da região. E se a gente olha numa perspectiva das últimas décadas, a gente vê ali, 73, a Guerra do Yom Kippur, ok, 93, Acordo de Oslo, no qual os Estados Unidos tiveram um papel fundamental. 2003, a invasão do Iraque, né, pelos Estados Unidos, e aí depois a retirada, isso sendo visto como um fator desestabilizador da região e até permitindo que o Irã passasse a ocupar mais espaço, o Irã, que é o patrono, em última instância, do Hamas, o Hezbollah nem se fala. Então, é interessante analisar, né, esses marcos temporais e essa postura dos Estados Unidos em relação à região e, de repente, né, hoje estão lá o presidente americano, o secretário de Estado, os porta-aviões, assim, fazem um chamamento, olha, os Estados Unidos têm que se colocar aqui nessa região, porque senão deixa espaço a esse novo mundo multipolar que pode ser um tanto quanto perigoso. É curioso, Leila, porque o debate público nos Estados Unidos nos últimos 15 anos sempre caminhou no sentido de defender a retirada norte-americana do Oriente Médio. Essa era uma defesa, por exemplo, que o presidente Obama fazia, muito claramente. Quando ele vai, né, não sei se você certamente se recordará, não sei se quem está nos assistindo vai se lembrar, uma das primeiras ações de política externa do governo Obama foi uma visita dele ao Cairo, no Egito, em que ele fez um discurso lindo, lindo, inclusive Obama, aliás, um impressionante orador, falando justamente da importância de os Estados Unidos passarem a lidar de uma outra forma com o mundo islâmico, com o Islã como um todo. E naquele momento ele meio que faz uma promessa de que os Estados Unidos não intervirão mais em questões internas que pertencem ao mundo muçulmano, ao mundo árabe, sobretudo, né, que era ali o destinatário do discurso do Obama. O próprio Obama não conseguiu cumprir essa promessa. Né? Ele faz o discurso em 2009 e a gente vê, na realidade, um engajamento intermitente, mas muito duro dos Estados Unidos no conflito do Iêmen, na própria guerra civil da Síria, com a ascensão do Estado Islâmico ali no meio entre Iraque e Síria, os Estados Unidos reagiram também de maneira militar, retomaram a presença militar no Iraque durante um tempo, mesmo que Obama tivesse prometido o contrário. E o que o Trump faz quando ele chega à presidência dos Estados Unidos em 2017 é romper com essa postura. Né? O Trump ele tem ali os seus inimigos declarados, o jihadismo, o Irã, o Estado Islâmico, mas, ao mesmo tempo, o Trump é, de todos os presidentes recentes da história americana, aquele que menos se envolveu de maneira direta na geopolítica mais ampla do Oriente Médio. O único grande tema em que o Trump se envolveu, para além de bombardear o acordo que os Estados Unidos tinham negociado com o Irã, né, o acordo nuclear lá de 2015, foi justamente com Israel. Né, a promessa do Trump de transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, que de fato ele cumpriu, um plano de paz que ele oferece aos palestinos no final do seu mandato e que ninguém levou a sério, porque era um plano de paz que não tinha pé nem cabeça. Então, o Trump ele tentou uma estratégia de desengajamento, deixando de alguma forma que as potências regionais do Oriente Médio atuassem com mais autonomia, inclusive costurando, na melhor das hipóteses, essa aproximação dos acordos de Abraão entre Israel e Emirados Árabes, Israel e Bahrein. Mas o que a gente viu é que essa postura também de uma certa negligência benigna, como a gente costuma chamar esse tipo de postura internacional de grandes potências, ela tampouco deu certo. Então, acho que o Biden está buscando um equilíbrio, né? Nem tão intervencionista quanto democratas, inclusive, foram no passado, mas nem tão negligente a ponto de acusarem o Biden de estar simplesmente fechando os olhos para morticínio de judeus, por exemplo, em Israel. Então, é uma postura muito difícil e, sobretudo, como você bem lembrou, nesse mundo multipolar em que a gente vive, não tem vácuo de poder que justifique a retirada dos Estados Unidos de maneira total do Oriente Médio, porque uma ausência americana convida a um envolvimento russo mais intenso, a um envolvimento chinês mais intenso. Eles têm relações históricas com o Irã, e isso pode mudar a própria balança de poder interna do Oriente Médio, e isso é algo que, para os Estados Unidos, seria muito, muito prejudicial. O debate público ia no sentido de tirar os americanos do Oriente Médio porque a preocupação era a China, e é compreensível que fosse isso. Só que agora, com o envolvimento chinês cada vez mais presente no Oriente Médio, a retirada da região
ela acaba favorecendo esse crescimento da influência chinesa num sentido mais amplo, o que seria prejudicial à posição que os Estados Unidos ocupam hoje no mundo. É interessante, o Fareed Zakaria, ele faz esse ponto, né? Fez na coluna dele de dias atrás, destaca o papel americano e sublinha também que a melhor coisa para Israel seria retomar, quer dizer, não abandonar essa negociação com os sauditas para essa normalização de relações, o que só vai ser possível se efetivamente a solução da questão palestina for perseguida. O que é muito difícil, como você mesmo escreveu há alguns dias, falando dos descaminhos, né, da questão israelo-palestina, porque são dois projetos excludentes, na verdade, né? O atual governo israelense, e aí eu até te pergunto, com a avaliação que você faz agora desse gabinete de guerra, com a presença do Benny Gantz, se isso já, de certa forma, conseguiu contrabalançar a presença de figuras que são extremamente religiosas, ultranacionalistas, de extrema-direita, como o ministro da Segurança, Itamar Ben-Gvir, né, que a gente sabe que não quer a convivência não quer a solução dos dois estados em última instância. Bom, então tem essa questão, quer dizer, um lado do governo israelense, do atual governo que não quer essa solução, a coexistência, e, por outro lado, o Hamas, que também não aceita a existência do Estado de Israel. Mas aí tem aquela questão, vai negociar com quem? Né? Tem uma autoridade palestina enfraquecida, que tem que ser empoderada, mas é a figura de Mahmoud Abbas, afinal de contas, então, obviamente, é um quebra-cabeças, e com toda essa pressão, inclusive da opinião pública, né, da rua árabe e da própria população israelense a essa altura, que a gente está falando ainda de quase 200 cidadãos israelenses ainda em poder de Hamas, Jihad Islâmica, etc., né? O caso da Arábia Saudita é muito interessante, porque os sauditas tiveram, em algum momento do passado, lá em 2002 e depois em 2007, interesse em oferecer uma resposta ao impasse do conflito israelo-palestino. E há um plano árabe, há um plano de paz árabe que foi construído basicamente pelos sauditas à época, que teve apoio dos Estados Unidos um tempo depois, e que previa basicamente aquilo que a gente conversou desde o começo do nosso papo aqui, que era a solução de dois estados. Estava colocado, e naquele momento, em função do próprio recrudescimento das tensões primeiro entre Hamas e Fatah e depois entre Israel e Hamas, esse plano foi deixado de lado e pouco se fala dele até aqui, né? Então, a Arábia Saudita ela tem um papel importante porque, ao contrário de 20 anos atrás, quando os sauditas pela primeira vez ofereceram um plano de paz, que era árabe, né, era da Liga Árabe, mas chancelado pelos sauditas, hoje a Arábia Saudita tem um papel muito diferente na geopolítica regional e tem interesses muito ambiciosos no contexto do Oriente Médio. Então, o papel saudita, por um lado, ele é maior do que ele era 20 anos atrás, porque a Arábia Saudita se transforma no grande polo geopolítico contrapondo-se ao Irã. Então, se a gente pode falar de uma disputa entre sunitas e xiitas no Oriente Médio, o Irã é o grande representante do mundo xiita, a Arábia Saudita é a grande representante do mundo sunita. É claro que isso não é tão simples, não é tão preto no branco, mas as implicações geopolíticas são visíveis. E, ao mesmo tempo, a Arábia Saudita passa por um processo de rebranding, de construção da própria marca, de reconstrução da própria marca. A Arábia Saudita ela foi muito criticada nos últimos anos, até por haver indícios de que ela apoiou o Estado Islâmico enquanto ele existiu ali atuando, né, na fronteira entre Iraque e a Síria. Alguns acusam a Arábia Saudita de ser um país que financia movimentos extremistas, terroristas no Oriente Médio, e alguns alegam que a Arábia Saudita, acho que corretamente, é uma ditadura quase uma monarquia absolutista sunita, né, digamos assim, e isso, inclusive, para a opinião pública americana e de muitos países ocidentais, dificultava qualquer relacionamento construtivo com a Arábia Saudita. O que eles têm tentado fazer nos últimos anos é mudar essa imagem pública. O Catar já fez isso, até a Al Jazeera teve um papel importante como uma emissora estatal do Catar para reconstruir a imagem do país. Os Emirados Árabes têm feito isso, o Kuwait tem feito isso, e a Arábia Saudita não fica atrás. Eles têm aí um esforço muito grande, até com essa liga de futebol recente, que eles chamaram várias estrelas do futebol mundial para jogar lá. Isso mostra que os sauditas têm ali grandes interesses com relação ao Oriente Médio, e essa aproximação com Israel
ela pode ser lida como uma tentativa também de os sauditas consolidarem uma posição aliada a Israel num contexto geopolítico complexo do Oriente Médio. Então, se os sauditas pensam realmente no longo prazo, é bem possível que eles retomem as negociações de normalização com Israel, que é algo que Israel também busca há muito tempo, né? Ter reconhecimento diplomático dos países árabes não é algo trivial, mas, ao mesmo tempo, os sauditas poderiam colocar como condição para essa normalização que o processo de paz seja resgatado. Agora, isso só acontece numa determinada conjuntura política dentro de Israel, de unidade nacional. Esse governo de unidade nacional, infelizmente, é temporário. Infelizmente, é uma exceção em meio a um processo de radicalização política que Israel vem testemunhando desde pelo menos o início dos anos 2000. O que significa que, se nesse momento de guerra está todo mundo junto, a partir do momento em que a guerra arrefece, é bem possível que o Netanyahu volte ao seu gabinete original, extremamente radicalizado, obstruindo qualquer possibilidade de retomada dessas conversas. Então, pode ser que a Arábia Saudita aproveite este momento de trabalhar com figuras da política israelense que estão no governo nesse momento e que são mais moderadas, para poder, ao mesmo tempo, garantir a normalização e também resgatar, retomar o processo de paz, que efetivamente já está paralisado há quase 30 anos. Casarões, para a gente encerrar rapidamente com algum silver lining, como dizem os americanos, se é que é possível, né? Você acha que existe a possibilidade, com a presença dos Estados Unidos, quer dizer, os Estados Unidos exercendo ali o seu o poderio de xerife do mundo, que ainda tem, de certa forma, né, menos que menor, Brasil articulando também negociações e outros países, assim, o mundo árabe se colocando, enfim, e acho que até uma pressão de parte da sociedade israelense, né, porque você tem uma boa parte da sociedade israelense que é contra Netanyahu, que culpa sim esse governo, né, enfim, pelo que aconteceu, por essa radicalização. Você acha que a gente pode ter alguma esperança nesse momento de que esse conflito não se estenda e que, no fim das contas, a gente saia dele melhor do que entrou? Leila, sair melhor eu acho improvável. Infelizmente, as ondas crescentes de violência no Oriente Médio parecem não ter nos ensinado muita coisa, porque as autoridades árabes e israelenses e das grandes potências globais continuam cometendo erros muito semelhantes àqueles que a gente viu lá no 11 de setembro de 2001, que a gente viu desde o fim dos acordos de Oslo, desde o colapso dos acordos de Oslo. Então, eu não sei se sair melhor seria a expectativa. Infelizmente, eu não tenho esse otimismo. Agora, eu acho que essa condição multipolar do mundo, por mais perigosa que ela seja em algumas circunstâncias, porque afinal de contas a gente não tem mais um xerife, a gente tem, na verdade, vários países querendo jogar as suas próprias estratégias regionais ou globais da maneira como convém a eles, mas eu acho que esse contexto multipolar pode, pelo menos, mudar um pouco o equilíbrio que acabou gerando essa paralisia tão longa do processo de paz. Um dos grandes empecilhos que a gente viu ao longo desses últimos 30 anos de tentativas frustradas de negociação é que os Estados Unidos tentaram fazer essa mediação quase sempre sozinhos. Os americanos tentaram mediar os acordos de Oslo, foi uma vitória parcial do governo Clinton naquele momento, mas o próprio Clinton não foi capaz de salvar os acordos de Oslo quando eles estavam sob ameaça. Logo que muda a administração Clinton para a administração do Bush filho, né, do George W. Bush, estoura a segunda intifada em Israel e na Palestina, ou seja, o Bush não foi capaz tampouco de garantir a cessação da violência, do terrorismo e a retomada do processo de paz. E tudo que a gente viu desde então foram conversas muito pontuais do John Kerry, quando ele era secretário de Estado do governo Obama, do Trump agora, mas que também era absolutamente enviesado e, portanto, a proposta não foi levada a sério. Então, o que ocorre é que os Estados Unidos, isso me parece muito claro nesse momento, não são mais capazes de arbitrar sobre esse conflito de maneira solitária ou unilateral. O caso chinês é um caso curioso porque a China tradicionalmente não se envolve nesse tipo de coisa. A China não é uma mediadora de conflitos. A China ela não tem interesses de engajamento político em grande parte dos problemas do mundo.
enquanto o comércio dela com esse país não for afetado, por exemplo. A Rússia, eu acho que tem uma dificuldade porque ela está em guerra já há mais de um ano e meio. Então, no caso dos russos, eu acho que há pouco interesse de participar. Mas uma fórmula que acabou funcionando durante um breve período de tempo foi o tal do quarteto, né, que era uma coalizão entre Estados Unidos, Rússia, a Rússia de Putin, mais um outro Putin do passado, as Nações Unidas e a União Europeia. Pode ser que essa fórmula de uma negociação minilateral seja capaz de funcionar. Talvez não com a mesma configuração, quer dizer, a Rússia talvez esteja ao lado de outros países, talvez seja uma coisa entre Estados Unidos, BRICS, ONU e União Europeia, mas alguma fórmula tem que ser trazida nesse momento. Eu acho que é por isso o papel do Brasil é tão importante, para garantir que a pressão multilateral, a pressão do mundo, desenrole as conversas de paz que ficaram aí abandonadas no meio do caminho. Eu entendo que as circunstâncias são terríveis, a autoridade palestina tem muito pouca voz nesse momento, muito pouca autoridade e legitimidade, mesmo entre os palestinos. O governo de Israel é contestado pelos próprios israelenses, a julgar pelas manifestações gigantescas que a gente acompanhou desde o começo do ano. Mas ainda assim, com uma certa pressão internacional, eu acho que alguma motivação para as autoridades legítimas de lado a lado voltarem a conversar há de haver. Né? A gente tem que apostar nisso, a gente tem que olhar com essa expectativa, né? Quer dizer, não é tão otimista assim, mas pelo menos alguma expectativa de que isso possa desenrolar as negociações é o que a gente espera e é o que a gente quer. Agora, se as condições geopolíticas não mudarem, e sobretudo se as circunstâncias do conflito não se alterarem rapidamente, eu acho que essa solução concertada multilateral ainda está muito distante, infelizmente. Com mais vítimas aí pela frente, infelizmente. Professor, muito obrigada por essa Leila, entrevista. sempre um prazer estar aqui com vocês e com o SEBRE, claro. Até a próxima.